Fala, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para comentar e fazer a resolução das questões que caíram no primeiro dia da primeira fase do vestibular Unicamp 2021. Esse primeiro dia foi para os candidatos de artes humanas, exatas e tecnológicas. Galera, essa prova da Unicamp, vocês vão perceber comigo na resolução das questões, foi uma prova que manteve o que o próprio edital da Unicamp nos traz, uma prova baseada em ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. O próprio edital da Unicamp chama de CTSA. Então, várias questões, a maioria, ou praticamente todas as questões, envolvendo esses temas, tendo esses temas como pano de fundo. Uma novidade, que na verdade já estava prevista no edital, foi realmente a quantidade pequena de assuntos cobradas nessa prova. Então, a química, nós sabemos, ela é bastante vasta. A gente já sabia que não iria cair química orgânica, por exemplo, porque o próprio edital, dada a pandemia, já tinha retirado, então não teve nenhuma surpresa nesse aspecto. Mas foi uma prova muito, mas muito interpretativa. Interpretação de gráfico, interpretação de texto. Muito importante você interpretar. E é muito claro o que a Unicamp nos traz, já desde alguns últimos vestibulares, a ideia de que o que ela quer é selecionar candidatos que não vêm com a decoreba, não vêm com formulinhas prontas, mas sim tenta analisar a situação. Então, foi uma prova que, em termos de quantidade de assuntos, não foi muito abrangente. A gente vai ver que algumas questões a gente vai ter até dificuldade de saber a qual assunto da química ela está relacionada. Mas se a gente interpreta o texto, entende, vai, a gente consegue desenrolar. O que eu acredito que tenha sido uma novidade, comparando com os últimos 3 anos de prova, foram questões com bastante conta. A gente tem duas questões aqui que a gente vai resolver e você vai perceber que tinha algumas continhas meio chatas. Mas, em compensação, algumas outras questões que você leu o texto, interpretou, assinalou a alternativa. Vamos junto? Dar uma analisada? Então, partiu. Vamos falar aqui da questão de número 41, né? A gente está pegando, eu estou pegando aqui um dos modelos de prova, você aí consegue fazer a correlação. Eu quero que você analise comigo. É uma questão que envolve reação de combustão. Nós sabemos que para que uma combustão aconteça, nós precisamos de combustível, comburente e calor. Quem já foi aí brigadista de incêndio, não sei se vocês já foram, recebe um treinamento em que se fala sobre o triângulo do fogo. E eles mostram de uma maneira didática um triângulo em que para que você tenha fogo, você precisa de calor, combustível e comburente. Comburente é o gás oxigênio, e a gente tem formas de atacar o fogo, de suprimir o fogo, excluindo um desses três vértices do triângulo. A Unicamp trouxe exatamente essa ideia para você na questão, e ela fala o seguinte, ó: o Brasil ardeu em chamas em 2020. Muitas soluções foram propostas, incluindo o uso do boi-bombeiro, porém nem todas eliminam de fato um dos três componentes que mantém o fogo: calor, combustível e comburente. A figura a seguir representa três ações de bombeiros para extinguir o fogo. Então você vai analisar aí a figura. Ele está falando dos três aspectos. O que você está vendo ali no desenho A? No desenho A, você tem ali palha, e os bombeiros estão removendo a palha. O que a palha é nessa história? Ela é o nosso combustível. Então vamos anotar aqui, certo? A palha aqui é o combustível. Você está fazendo a retirada de combustível. Percebe? Se você retira combustível, não se propaga o fogo. É o caso do boi bombeiro também, né? Que já foi polêmica aí nesse ano de 2020. O boi bombeiro é a ideia de que o boi, quando pasta, ele reduz a quantidade de matéria orgânica seca, né? De grama, porque ele vai acabar consumindo essa grama e aí isso reduz a possibilidade de a chama se alastrar. Tá bom? O que você está vendo aí no desenho B? No desenho B, você tem uma panela em chamas e ele está chegando com um pano, normalmente um pano úmido. O que ele vai fazer aí? Ele vai abafar a chama. Ele vai fazer com que não se tenha mais oxigênio chegando naquela panela. Se você abafa e evita que o oxigênio chegue, acaba a combustão, porque um dos reagentes você não vai ter, o comburente. Então aqui, com o paninho, você está retirando
o contato com o comburente, certo? E seguindo essa lógica do triângulo do fogo, e a questão mesmo cita calor, combustível e comburente, vou até marcar aqui, ó, calor, combustível e comburente como sendo as três coisas necessárias para que o incêndio ocorra, então, na letra C, você está vendo um jato de água sendo jogado na chama. Esse jato de água vai servir para quê? Para diminuir a temperatura daquela chama, né? Diminuir a temperatura daquele ambiente que está em chamas. Então, aqui você está lidando diretamente com a situação do calor. Então, olha o que ele fala. Nas alternativas a seguir, o componente ausente no triângulo representa o componente eliminado pela ação dos bombeiros para a extinção do fogo. Assinale a alternativa que apresenta a correlação adequada entre as ações A, B e C e o componente eliminado do triângulo do fogo em cada ação, respectivamente. Percebe? Então, você está vendo. No item A, você está retirando o combustível. Se você está retirando o combustível, então você já elimina a letra B, certo? A letra B não pode ser, porque ele está dizendo que elimina calor. Está percebendo que aqui, como o enunciado fala, onde você tem o componente ausente é o componente que você está retirando. Aqui também a letra C está fora, porque não retirou combustível. A letra A e a letra D ainda estão no jogo. Letra B, a gente chegou à conclusão de que quem está saindo desse triângulo do fogo é o comburente. Então, já temos a nossa alternativa correta, a letra D de dado, certo? Aqui você eliminou combustível, olha. Aqui você eliminou na letra B o comburente. E na letra C você eliminou o calor, jogando água, resfriando, arrefecendo aquela região que está sofrendo o incêndio. Beleza? Então, questão 41, uma questão que envolve reação de combustão. Legal? Questão 42, meus queridos. Essa, na hora da prova, eu até vou fazer isso. Na hora da prova, você começa a ler. É comum encontrarmos nos supermercados produtos semelhantes em suas finalidades, porém em quantidades e concentrações de ingredientes e preços bem variados. Imagine três produtos com propriedades desinfetantes, com o mesmo princípio ativo. Os produtos têm as seguintes características. E aí ele cita quais são as características. São três, né? O percentual de princípio ativo em massa, o conteúdo da embalagem e o valor a ser cobrado. Cara, isso aqui é uma questão que não nos remete a nenhum aspecto específico da química. Não tem nenhum aspecto aqui que a gente possa trabalhar a não ser a interpretação das informações. Se eu fosse você na hora da prova, eu pularia, eu tentaria encontrar outras questões que fossem mais rápidas, do que na leitura você já, pum, você já resolve. Então vamos fazer esse exercício? Deixa 42, a gente vai resolver, mas deixa 42. Vamos para 43. Vamos ver se a gente consegue analisar. A questão 43, ela envolve o conceito de calagem. Dá uma olhada aí. Calagem. Para quem já conhece, vai entender, vai lembrar que a calagem envolve um controle da acidez do solo. Você faz calagem num solo ácido. Então você quer diminuir a acidez do solo. Certo? Então o solo está ácido e você quer diminuir a acidez do solo. Normalmente se usa o calcário, que nada mais é do que o carbonato de cálcio, CaCO3. Você espalha carbonato de cálcio e a gente entende que o carbonato de cálcio, embora seja um sal, em contato com a água, ele sofre hidrólise e ele torna o meio mais básico. E lembra, diminuir a acidez significa aumentar o pH. Então vamos escrever isso aqui. Você tem aí uma situação de aumento de pH. Vamos ler o enunciado com mais calma agora. Galera, a calagem é uma prática de manejo do solo que consiste na utilização de calcário, justamente,
para proporcionar às plantas um ambiente de crescimento radicular adequado. Isso diminui a atividade de elementos potencialmente tóxicos. Diminui a atividade de elementos potencialmente tóxicos em elevadas concentrações. Aí você pode até fazer uma interdisciplinariedade com a geografia e sobre os solos brasileiros. Quando você tem um ambiente tóxico, com elementos tóxicos, você está falando de alumínio, você está falando de manganês, você está falando de ferro, certo? Excesso de ferro no solo não é bom em termos de produtividade. Favorece a disponibilidade, ó, ele favorece a disponibilidade de elementos essenciais, que são os nossos fertilizantes, NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio no solo. O gráfico a seguir apresenta o grau de disponibilidade de diversos elementos de acordo com o pH do solo. O que você está percebendo aí? Pessoal, conforme o pH aumenta, olha lá, conforme o pH aumenta, você tem algumas substâncias que diminuem a sua quantidade e algumas que têm um aumento. Agora raciocina comigo. Considerando essas informações e conhecimentos de química, é correto afirmar que a calagem atua em solos. Bom, a calagem atua em solos ácidos. Ela quer diminuir a acidez. Então, com isso, ó, isso aqui é muito carinha da Unicamp. Se você tem essa percepção, se você já tem essa informação muito clara, você já elimina duas alternativas. A calagem atua em solos ácidos. Então, a letra B e a letra C já é. Você já aumentou para 50% de chance de acerto. Legal. Agora pensa comigo. A gente já está entendendo que a calagem é bom. A gente quer fazer a calagem para corrigir essa acidez do solo. Então, nós estamos aumentando o pH. Perceba comigo. Se ao aumentar o pH, eu vejo substâncias que têm a sua quantidade diminuída, essas substâncias são exatamente as substâncias tóxicas, o alumínio, o manganês, por exemplo. Conforme você vai fazendo a calagem, você diminui a quantidade de substâncias tóxicas. Então, quem seriam as substâncias tóxicas aqui no caso? C e D. Com o aumento do pH, você percebe essa quantidade de substâncias diminuindo. E é isso que a gente quer. Então, C e D são as substâncias tóxicas. Enquanto, por outro lado, A e B seriam substâncias o quê? Essenciais. Opa, essenciais. Por que elas seriam substâncias essenciais? Justamente porque, ao corrigir a acidez do solo, eu aumento as suas quantidades. E é exatamente o que o enunciado fala. Favorece a disponibilidade de elementos essenciais. Então, a gente vai analisar as alternativas conforme essa situação. Olha lá. Será que a calagem atua em solos ácidos, aumentando o pH, e a curva D corresponderia a um elemento essencial? Não. A curva D corresponde a um elemento tóxico. Aumentei o pH, eu estou diminuindo a quantidade de D. Então não tem jeito, pessoal. A nossa afirmativa correta é a letra D de dado. Solos ácidos, aumentando o pH, e a curva B corresponderia a um elemento essencial. De fato, conforme o pH aumenta, a quantidade de B também aumenta. Show! Tudo bem? Essa foi a questão 43. Deixa a 42 de lado. Questão 44. Uma questão que eu achei muito interessante por ser extremamente atual. Você deve lembrar daquela situação de uma cervejaria mineira que acabou tendo aí um acidente, né? Na verdade, um acidente de contaminação da cerveja e que infelizmente levou várias pessoas a óbito. O que aconteceu? Em 2020, o Brasil foi impactado com a notícia de que muitas pessoas haviam se contaminado ao ingerir cerveja. Como se apurou mais tarde, a bebida havia sido contaminada por dietileno glicol. O fabricante argumentou que havia comprado monoetileno glicol e que o dietileno glicol chegou ao produto por contaminação ou por engano, né? Contaminação ou por engano. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que, se o dietileno glicol, que estava dissolvido na água, fosse utilizado no sistema de
Aí você tem que analisar as alternativas. Perceba que ele está falando de resfriamento e aquecimento. Vamos lá. Que estudo da química aborda a ideia de você resfriar ou aquecer, aumentar a temperatura de resfriamento ou aquecimento pela adição de soluto a uma solução, a um sistema? Propriedades coligativas. Bom, vamos falar da crioscopia? O que é a crioscopia? Nós temos uma diminuição da temperatura de congelamento pela adição de um soluto. Aí, lembra que a propriedade coligativa, ela independe de quem são as partículas dissolvidas no solvente. O efeito coligativo vai ser exatamente o mesmo. Então, se você tem dietileno glicol dissolvido na água, isso vai diminuir a temperatura de congelamento. E qualquer outro soluto dissolvido na água também vai promover essa diminuição na temperatura de congelamento. Então, pessoal, se a gente analisar as alternativas aqui, nós chegamos à conclusão de que a letra C é a correta. Dá uma lida comigo. Ó, o dietileno glicol que estava dissolvido na água fosse utilizado no sistema de resfriamento, ou seja, eu estou falando da crioscopia, na linha de produção de cerveja, esse material poderia ser substituído por sal de cozinha. Sim, poderia, porque tanto o etileno glicol, o dietileno glicol, quanto o sal de cozinha teriam um efeito crioscópico, um efeito de diminuição da temperatura de congelamento. É isso. Todas as outras alternativas vão ter algum probleminha. Quer ver? Letra A. Ó, seria utilizado no sistema de resfriamento na linha de produção de cerveja. E esse material poderia ser substituído por etanol, mas não por sal de cozinha. Ué, por que não? Por que não poderia ser substituído por sal de cozinha? Sim, poderia. O efeito coligativo seria o mesmo, a ideia do abaixamento da temperatura de congelamento. Tá bom? Letra B de bola. Aquecimento na linha de produção de cerveja. E esse material poderia ser substituído por etanol. Aqui a gente tem um problema, pessoal. A ebulioscopia, se a gente está falando de aquecimento, vamos falar sobre a propriedade ebulioscópica. A ebulioscopia, ela só acontece, o efeito ebulioscópico só acontece quando nós temos soluto não volátil. Ou seja, soluto que não tem capacidade de evaporar. É o caso do sal de cozinha. O sal de cozinha ele não é volátil, né? Ele não evapora com facilidade. Então, se eu coloco na água, sal de cozinha, ele vai ter o efeito ebulioscópico. Agora, quando eu misturo água com etanol, ou água com etileno glicol, ou dietileno glicol, ambos são líquidos voláteis. E aí não existe propriedade ebulioscópica. Então, quando eu falo ali em sistema em aquecimento, já não faz mais sentido, tá bom? Então, a questão 44 também é uma questão direta, uma questão que você não passaria muito tempo resolvendo, uma questão de propriedades coligativas, tá? E muito atual por conta desse problema que ocorreu com a cervejaria em 2020. Questão 45, tá vendo que eu estou deixando a 42 para trás. Questão 45. A figura a seguir mostra uma das formas de se contabilizar as tendências no uso de fertilizantes por hectare e por tonelada de grão numa fazenda no Brasil em determinado período. Ok? A partir desse tipo de informação, pode-se saber, por exemplo, como a prática agrícola de um sistema de cultivo está influenciando o uso de nutrientes e a produtividade do solo para cultivo. Ok? Considerando o caso representado pela figura, pode-se concluir que o sistema de cultivo adotado o sistema de cultivo adotado está influenciando o quê? Bom, vamos dar uma lida nesse gráfico. Eu quero que você se lembre do vestibular do ano passado, 2020, da Unicamp, que tinha também gráfico com essas setinhas aqui apontando, né, a que eixo Y ela corresponde. Então, vamos fazer essa interpretação do gráfico. O que o gráfico está dizendo para a gente? Olha para o azul primeiro, a parte azul. Fertilizante em quilogramas por hectare está aumentando com o passar do tempo. Imagina que você tem uma propriedade. Essa propriedade tem um número de hectares definido, certo? Uma área definida.
Se você está aumentando quilogramas por hectare de fertilizante, então significa que você está usando mais fertilizante. Concorda com isso? Tranquilo? Então, essa parte azul está nos mostrando que você tem um aumento da quantidade de fertilizantes, né? Um aumento da quantidade de fertilizante por hectare, sim. Mas se eu tenho uma quantidade fixa de hectares, isso significa que eu estou usando mais fertilizante. Aí, olha a outra análise que bacana. Vou colocar até corzinha aqui, ó. Que eu vou colocar o azul, dizendo que a gente está falando da azul. E agora a gente vai colocar em vermelho essa outra análise. O que eu estou entendendo do gráfico vermelho? O que você está percebendo com o passar dos anos? Que a taxa de fertilizante por tonelada de grão está diminuindo. Espera aí. Você tem aqui fertilizante por tonelada de grão. E você está vendo já pelo gráfico que essa taxa, a taxa em si como um todo, está diminuindo. Então pensa comigo, você está percebendo do gráfico anterior que a quantidade de fertilizante está aumentando. Então, como é que a taxa de fertilizante por tonelada de grão diminui? Ah, porque a quantidade de grãos que está sendo coletada, né, feita a colheita, está aumentando demais. Isso aqui é uma análise de uma razão. Então, se a quantidade de fertilizante utilizado está aumentando, mas a quantidade de grãos que você está colhendo está sendo muito maior, então essa taxa diminui. Percebeu? A taxa de fertilizante por tonelada de grão diminui. Ou seja, você está aumentando a produtividade da sua lavoura. Então, essa é uma análise já um pouquinho mais difícil. Mas vamos dar uma olhada. Qual é a nossa resposta aqui, então? O caso representado pela figura conclui que o sistema de cultivo adotado está influenciando positivamente ou negativamente o uso de fertilizante. Bom, nós estamos aumentando a quantidade de fertilizante, então está influenciando positivamente. Com isso, você já elimina a letra B, já elimina a letra D. Você está aumentando o uso de fertilizante. E aí, você está aumentando a produtividade de grãos por hectare ou diminuindo? Então, peraí, se a quantidade de fertilizante está aumentando e a taxa de fertilizante por grão está diminuindo, é porque eu tenho muitos grãos sendo produzidos. Eu estou aumentando a produtividade dessa lavoura por hectare. Logo, a gente tem como resposta a letra A. Vê se você concorda comigo. Influencia positivamente o uso de fertilizantes, aumentando a produtividade de grãos por hectare. Agora pensa comigo. Que conteúdo de química você tem aqui? Percebe? Você tem informações, saber que o fertilizante que você usa é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Você entende um pouquinho dessa ideia, mas o principal é interpretação, tanto do gráfico quanto dos dados, das informações que estão no enunciado. Percebeu? Tranquilo. Essa foi a questão 45. Questão 46 é aquela outra questão que eu te falei que envolve continha. É uma questão de estequiometria. Vamos deixar ela para daqui a pouco? Já estamos deixando duas para trás, hein? Questão 47. É continha, mas é rápida. Vamos lá. Hospital Municipal de Juruti, no Pará, recebe mais de 70 cilindros de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19. A oxigenoterapia é indicada para todos os pacientes graves, inicialmente variando de 5 a 10 litros de oxigênio por minuto. Para uma vazão constante e máxima, vazão constante e máxima. Então, peraí. Ele está dizendo que a vazão pode ser de 5 a 10 litros de oxigênio por minuto. Como ele logo depois diz que ele quer considerar a vazão máxima, esquece o 5. Ele está falando da vazão de 10 litros de oxigênio por minuto. É daqui que a gente vai partir. Para essa vazão constante máxima na faixa considerada, o cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado após aproximadamente. Então a gente vai ter que analisar quanto de gás tem no cilindro, percebe? E aí ele coloca os dados lá embaixo. O volume interno do cilindro, 50 litros, ok.
o volume aproximado de gás a 1 atm de pressão em cada cilindro, 10 metros cúbicos. Bom, vamos com calma. 10 metros cúbicos é a mesma coisa que 10 mil litros, certo? 10 metros cúbicos são 10 mil litros. Bacana. Olha essa informação, cara. Ele está dizendo que dentro do cilindro, você tem uma quantidade de gás que, quando estiver à pressão de 1 atm, isso corresponde a um volume de 10 mil litros. Certo? Claro que dentro do cilindro a pressão é muito maior. Ele até diz, a pressão inicial no cilindro, ó, é de 200 atm. Tudo bem, mas essa quantidade de gás que está sob essa pressão forte, caso esteja a 1 atm, que é a forma como ela vai ser consumida, a pessoa que está ali sendo tratada na oxigenoterapia está recebendo o oxigênio a 1 atm. Então, que volume corresponde àquela quantidade de oxigênio que está confinada quando eu coloco na pressão de 1 atm? Essa é a ideia. Então, pronto, 10 mil litros. E você tem uma taxa de 10 litros de oxigênio por minuto. Então, peraí. Esses 10 mil litros divididos. Opa. Esses 10 mil litros divididos por 10 litros por minuto. Isso vai dar a resposta em minutos. Eu vou ter 1000 minutos de terapia. E se a gente transformar os 1000 minutos em horas, a gente vai ter o seguinte: a gente vai pegar esses 1000 minutos e dividir por 60 minutos por hora. Cada hora são 60 minutos. Isso aqui vai dar aproximadamente 17 horas. Esse é o tempo que vai durar aquele cilindro de oxigênio, certo? É o tempo que vai durar. E com isso, você já está eliminando a letra B de bola e a letra C de casa. Certo? Perceba, a Unicamp tem sempre essa pegada. Às vezes você não consegue eliminar, mas em muitas vezes você elimina metade das alternativas se você tiver convicção de uma informação, de um dado. Certo? Então, são 17 horas. Mas agora pensa comigo. Pessoal, a partir do momento que você retira o gás oxigênio do cilindro, o que sobra? Isso aqui é muito importante. Pensa, vamos fazer uma analogia mais simples com uma garrafa PET. Você abre a garrafa PET. Imagina que tinha muito gás dentro dela. Você tinha colocado gás sob pressão lá. Abriu a garrafa PET. Vai sair um monte de gás que estava lá confinado numa pressão muito alta. Mas a garrafa ficou aberta. O que sobrou na garrafa? Saiu todo o gás da garrafa? Não. Vai ter gás dentro da garrafa. Qual é o volume ocupado por esse gás dentro da garrafa? O próprio volume da garrafa. Qual é a pressão do gás dentro da garrafa? 1 atm, porque está em igualdade com a pressão atmosférica. Entende? Então, quando você tira o gás oxigênio do cilindro para fazer o tratamento, o que sobra? Sobra ainda 50 litros, sobra ainda gás oxigênio lá, 50 litros a uma pressão de 1 atmosfera. Você concorda com isso? Você não zera, você não cria vácuo dentro do cilindro. Você não elimina, não consegue extrair todo o oxigênio que está lá dentro. A partir do momento que a pressão interna se igualou com a pressão externa, parou. Então, isso era a grande sacada dessa questão. Então, a resposta, na verdade, é a letra A. Olha lá, você tem um cilindro com 17 horas de uso, sendo o volume de gás restante no cilindro igual a 50 litros, que é o próprio volume do cilindro. O gás ocupa todo o recipiente que o contém. E uma pressão de 1 atmosfera. Pronto. Beleza? Então, essa é uma questão de conteúdo, sim, envolvia estudo dos gases, transformação gasosa. Fechado? Questão 48. Questão muito bonita, inclusive. Certo? Essa questão 48 também é uma questão de pura interpretação. Fala sobre poluição, ou seja, fala sobre meio ambiente. Você está percebendo? A prova passou por tecnologia,
o uso da tecnologia, né, o uso de fertilizantes para melhorar a produtividade agrícola. Agora a gente vai falar sobre poluição, e uso de um concreto ecológico. Tá? Vamos lá? Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO2 a um nível abaixo de zero. Esse material é composto de uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO2, o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO2. Esse processo de endurecimento, apesar de lento quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia. Olha que bacana. Então ele está dizendo assim, olha, não espera, se a gente for esperar o CO2 que está aqui na atmosfera, o processo vai ser lento. Mas se você pegar o CO2 que está sendo produzido numa termoelétrica e injetar ali, a coisa acelera. Também observou-se que a absorção de NOx e SOx pode diminuir a absorção de CO2. Então, peraí, olha só que louco. E olha para o gráfico também. Emissão de CO2 em quilogramas de CO2 por metro cúbico de concreto utilizado. O concreto convencional, ele emite 439 quilogramas de CO2 por metro cúbico. Agora, quando você fala do concreto ecológico, ele também emite CO2. Ele emite 182 quilogramas de CO2 por metro cúbico. Mas, ao mesmo tempo, durante a sua produção, ele absorve CO2 da atmosfera. Ou seja, muito bom. Ele diminui a poluição. De acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura, haveria uma diferença no CO2 de cerca de... Pessoal, ele está falando de balanço de CO2. Então vamos fazer o seguinte: isso aqui é como se fosse conta bancária, por exemplo. Vamos falar do concreto convencional primeiro. Concreto convencional. Quanto ele emite? Vamos botar emissão. Quanto ele emite? Ele emite 439 toneladas. Quanto ele absorve? Zero. Se ele emite 439 e absorve zero, então eu vou dizer que existe um balanço de CO2 de 439. Tudo bem? Agora, pensa no concreto ecológico. No caso do concreto ecológico, nós temos aí emissão de 182 toneladas, de acordo com o gráfico. Só que ele absorve uma quantidade de CO2. Ele absorve 195. Como é a absorção, eu vou colocar o sinal de menos. Menos 195 toneladas. Então, qual foi o balanço de CO2 ao se usar o concreto ecológico? Você tem, na verdade, um balanço negativo. 182 menos 195, isso vai ser igual a menos 13. Então, na verdade, o concreto ecológico é muito bom. Embora ele emita, ele consegue absorver da atmosfera uma quantidade maior de CO2 do que o valor emitido. É o que o gráfico nos mostra. Então, qual é a diferença, vou chamar assim de delta, qual é a diferença de balanço de CO2 entre o concreto convencional e o concreto ecológico? Pega a diferença entre eles, 439 menos 13. Né? Porque você tem uma diferença aí de patamares, 439 positivo com 13 negativo. Então, essa diferença aqui vai dar 452 quilogramas de CO2. Essa questão aqui eu considero que seria uma pegadinha. Muito candidato não deve ter prestado atenção nisso. E só viu a diferença no gráfico aqui. A diferença no gráfico, assim, essa diferença aqui foi de 257 quilogramas. 257 é a diferença. E esqueceu que, na verdade, o concreto ecológico ainda absorve CO2 da atmosfera, ou seja, é muito melhor. Tá? Então, eu tenho certeza que muita gente, infelizmente, caiu nessa pegadinha, mas ao perceber isso, você consegue eliminar, na verdade, letra C e letra D, e pensa agora no NOx e SOx.
Pessoal, NOx e SOx são os óxidos de enxofre e nitrogênio que são poluentes. Muitos deles têm a ver aí com, por exemplo, produção de chuva ácida. O NOx e o SOx estão na atmosfera também. E aí o que, que o enunciado fala? Quando você tem NOx e SOx, isso diminui a capacidade de absorção de CO2 do concreto. E eu não quero. Eu queria que NO2, que esse NOx e o SOx não estivessem ali. Essa é a ideia. Mas vamos lá, então. Letra A. 452 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NOx e SOx foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção de cimento. Deixa eu ver o que tem de diferença. Testes com NOx e SOx foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento. Opa, peraí. Na verdade, é no processo de endurecimento, né? Porque, olha bem para o enunciado. Este processo de endurecimento, apesar de lento, ele fala no processo de endurecimento. Então, a diferença aqui foi sutil, tá? Então, esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento. Essa sim é a nossa resposta, letra B de bola. Tudo bem? Então, o NOx e SOx tem a ver com o processo de endurecimento e não de produção do cimento. A produção de cimento, olha, o enunciado fala que, na verdade, é uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio em vez de cimento. Tem nada a ver com NOx e SOx. Então, de novo, ó, enunciado, gráfico, interpretação. Tranquilo? Vamos voltar para as continhas, galera? Ufa, né? Vamos voltar para a questão 42, então. Tá aqui, questão 42. Então ele fala de três produtos diferentes que têm princípios, o mesmo princípio ativo em quantidades diferentes. E aí ele quer saber o produto que oferece a melhor relação custo-benefício. Então vamos lá. Eu tenho aqui o produto A, 0,45% em massa do princípio ativo, 1 litro, 11,90. Nós temos o segundo produto, vou colocar cores diferentes, 0,17% em massa do princípio ativo, meio litro, 2,49. E por último, nós temos aqui 0,33% de princípio ativo em 2 litros, custando 5,19. Pessoal, aqui para a gente fazer uma boa comparação, a gente precisa fazer isso com a mesma base de cálculo. Quando eu falo base de cálculo, é padronizar as coisas. Então, já que as embalagens têm conteúdos diferentes, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui para organizar isso. Então, vamos pensar no produto A. Pessoal, o produto A, você está vendo que a embalagem tem 1 litro? 1 litro você paga 11,90. Vamos fazer o seguinte, e se eu comprar 2 litros? Se eu comprar 2 litros, então você vai duplicar a quantidade de reais que você gastou. Então você vai, em 2 litros, gastar R$ 23,80. Tudo bem? 23,80. Como é que eu analiso o custo-benefício? Pessoal, o custo-benefício é quanto você gastou dividido pelo quanto você obteve de princípio ativo, né? Quanto você está comprando daquilo. E aí, perceba que comprando 1 litro ou comprando 2 litros, o percentual em massa de princípio ativo vai continuar sendo o mesmo, né? Então, o custo-benefício aqui que você vai calcular vão ser os 23,80 dividido pelo quanto você está levando ao pagar esse preço. 23,80 dividido por 0,45. Ao fazer essa conta, você vai chegar em algo aproximadamente igual a R$ 52. Então você está, vou botar aqui, 52,8, se não me engano, 9, acho que é 9, 52,9. Isso é o custo-benefício, certo? Isso é o custo-benefício, tá? Agora, o B, né? O B, coloquei aqui uma outra corzinha. O B.
Produto B. Você está vendo que para comprar o B, na verdade, confundi as cores aqui, vamos colocar o azulzinho. O B. Você está comprando meio litro por 2,49. Confere? Meio litro por 2,49. Tá bom. Mas compra 2 litros só para padronizar. Só para a gente ter exatamente, comprando exatamente a mesma quantidade dos três produtos. Compra 2 litros. Ao comprar 2 litros, você tem que multiplicar por 4 essa quantidade de 2,49. Ao multiplicar por 4, você vai ter 9,96. Legal? Isso é o quanto você está pagando por 2 litros do produto B. Vamos analisar o custo-benefício? Custo, quanto você está pagando? Vou botar assim só agora, CB. Quanto você está pagando pelo quanto você está levando? Você está pagando 9,96. Tá, quanto você está levando? Você está levando 0,17% de produto de princípio ativo. 9,96 por 0,17, isso dá 58,6 aproximadamente. Ou seja, comparando A e B, o melhor custo-benefício, por enquanto, está com A. Você está gastando menos dinheiro para levar a mesma quantidade de coisa. Percebe? É isso que a gente está analisando aqui. Então, o B é o pior custo-benefício de todos, por enquanto. Vamos analisar o C agora. Agora sim, essa corzinha. O C. Você está comprando 2 litros de C por 5,19. Pronto. Percebeu? Você está analisando 2 litros de produto, qualquer que seja um dos três produtos. Então, eu já vou direto para o custo-benefício. Custo. Ah, você gastou 5,19. Para levar quanto? Para levar 0,33% de princípio ativo. Então, 5,19 por 0,33, isso dá algo como 15,7. Ou seja, é o melhor custo-benefício de todos. Percebe? Você está gastando menos para levar a mesma coisa. Então, 15,7. Com essa análise de custo-benefício, você entende, então, ó, o enunciado que é a melhor relação custo-benefício em ordem crescente. Então, pessoal, aqui vocês poderiam ter uma confusão nessa parte final do enunciado. Uma confusãozinha, sabe por quê? Ele quer saber qual é a melhor relação custo-benefício em ordem crescente. Ficou estranho isso, em termos de análise. A melhor relação custo-benefício é a que tem o menor valor. E é isso que ele quer. Menor valor, menor preço que eu pago para ter a mesma coisa. Ah, menor preço vai ser C, letra C, né? O produto C. Depois vem o produto A, e aquele que tem a pior relação custo-benefício e o maior valor, ordem crescente desses valores, dessas relações de custo-benefício, vai ser o B. Louco, né? Então a nossa resposta é CAB, letra B de bola. Fechou? Vamos para a última questão que a gente tem para fazer? A questão de número 47, né? Não, 46, ó. A questão 46 é uma questão de estequiometria. Olha a historinha que ele conta. A remoção de sulfeto de hidrogênio presente em amostras de biogás é essencial, já que ele é altamente corrosivo para tubulações metálicas. A queima desse H2S também é muito prejudicial ao meio ambiente, pois leva à formação de dióxido de enxofre. Um estudo de 2014 sugere que a remoção do H2S pode ser realizada pelo uso de esponjas de óxido de ferro, que reage com esse gás, mas pode ser regenerado. Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1 kg de óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,2 e 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio. Considere que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa remoção. Pessoal, aqui o que nos interessa são os reagentes. Você está percebendo dessa reação que a proporção estequiométrica é para cada 1 mol
de Fe2O3, você tem 3 mols de H2S reagindo. Esse é o ponto principal. Legal? A partir desses dados, pode-se afirmar que, na condição de remoção máxima, opa! Tá percebendo que ele tinha deixado para você ali a remoção entre 0,2 e 0,716 quilos de H2S. E agora ele diz, não, eu quero saber na condição de remoção máxima. Opa, então a condição de remoção máxima é a condição que está eliminando 0,716 quilos de H2S. Legal? Para a gente fazer essa proporção em massa e descobrir quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, a gente precisa saber as massas do Fe2O3 e do H2S. Então vamos lá? Fe2O3. Ele diz aqui para a gente lá as massas molares no final da questão, né? Então, ferro 56, hidrogênio 1, oxigênio 16, enxofre 32. Então, Fe2O3, meus queridos, eu já colocar aqui 2 vezes 56, né? Vou botar aqui, 2 vezes 56 mais 3 vezes 16. Isso dá 160. Então, 1 mol de Fe2O3 corresponde a 160 gramas. E vai reagir com 3 mols de H2S. O H2S fica mais fácil, né? O H2S são 2 hidrogênios, 2 vezes 1, mais o enxofre 32, ou seja, 34 gramas. Só que são 3 mols de H2S que estão reagindo. Então, vamos ter 3 vezes 34 gramas. Legal. Volta para o enunciado. Ele disse que no dispositivo utilizado você tinha 1 kg de óxido de ferro. Então, peraí. Se 160 gramas de óxido de ferro conseguem mandar embora, reagir com 3 vezes 34 gramas de H2S, então 1000 gramas de Fe2O3 reagiriam com que massa de H2S? Pronto, regrinha de 3, você vai fazer essa conta. Qual seria a massa de H2S removida se eu seguisse a proporção estequiométrica? Você faz ali a multiplicação cruzada, você vai ter 1000 vezes 3 vezes 34, tudo isso dividido por 160. E aí você vai chegar numa massa que é igual a 637,5 gramas. Certo? 637,5 gramas. Essa seria a quantidade de H2S que esse 1 kg de óxido de ferro realmente conseguiria retirar. Mas espera aí. No enunciado, 637,5 gramas. No enunciado, você viu que ele disse que removeu 0,716 quilogramas, ou seja, 716 gramas? Então, espera aí. Removeu mais do que deveria pela proporção estequiométrica. Agora é só a gente assinalar a alternativa que fala isso. Dá uma olhada. Dá uma olhada na letra C. Olha o que a letra C fala. Foi removida uma quantidade maior de H2S do que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida. Sim, é exatamente isso. O resto é bobagem. Então, se você gasta os 1000 gramas de óxido de ferro, no máximo, pela estequiometria da reação, consumo de 637,5 gramas de H2S. Mas o enunciado diz que absorveu mais de 700 gramas. Absorveu mais do que o previsto. Fechou? Beleza? Então, pessoal, uma prova de respeito. Embora uma prova que não tenha sido tão abrangente em termos de conteúdo, uma prova que exigiu demais a nossa interpretação, exigiu demais a nossa lida com gráficos, exigiu contas. Então, foi uma prova de alto nível que a Unicamp trouxe para a gente, tá bom? Então é isso, galera. Espero ter ajudado, espero que
você fez a prova aí desse primeiro dia, tenha conseguido desenrolar da melhor maneira possível. E é isso. Ah, detalhe, antes de me despedir, eu vou disponibilizar esse PDF aqui no meu canal do Telegram. Então, caso você queira guardar esse PDF para depois consultar, utilizar, eu vou colocar no meu canal do Telegram e ele está aqui, né, na nossa descrição do vídeo. Beleza? Abraço, meus queridos. Agora sim, valeu, falou!